Boa noite, pessoal. Bom, agora que você já sabe o que é o projeto de pesquisa, vamos ver o que tem que ter, né? Quais são os elementos aí que fazem parte desse projeto, desse documento aí que vocês vão me entregar. Primeira coisa, o problema de pesquisa. Então, toda pesquisa se inicia com um problema, algo que eu quero resolver. Os interesses pela escolha do problema vai ser determinado por diversos fatores, principalmente os seus valores pessoais enquanto pesquisador e aquilo que você vê que é importante de ser realizado naquele momento para a sociedade. Então, regras básicas. O problema ele deve ser formulado como uma pergunta, então é uma pergunta mesmo que você vai fazer. Deve ser suscetível de solução, então não adianta fazer uma pergunta que você não consiga resolver a resposta depois. E deve ser delimitada uma dimensão viável, ou seja, eu não posso fazer uma pesquisa, por exemplo, vocês estão fazendo uma ação aqui, em nível micro. Como que você vai fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, a mortalidade do homem no mundo? É algo muito amplo, né? Então tem que ser algo viável, né? Depois da formulação do problema vem a hipótese. Então, o que são as hipóteses? É uma solução possível para o problema, algo que você acha que vai resolver o problema. Então, para fazer a hipótese, você não precisa você não precisa fazer pesquisa ainda, você vai cogitar. Eu acho que para resolver esse problema é isso. Então, a hipótese é uma proposição testável, né? Algo que você vai testar para ver se é verdadeiro ou não. Então, no final da sua pesquisa, você vai dizer se a sua hipótese foi confirmada, realmente era aquilo que você achava, ou ela foi descartada, não era aquilo, você achou um outro resultado. Então, como que você chega à hipótese, né? Você é uma natureza criativa, é algo que você vai criar, ela surge de várias fontes, principalmente observação, pesquisa, né, resultado de pesquisas que você estudou, teorias, né, e a sua própria intuição, algo que você acha, que você segue pelo seu instinto. Depois que você formula as hipóteses, vem os objetivos, né? Então, os objetivos, sempre são expressos em verbos de ação. Então, esclarecer, definir, procurar, permitir, demonstrar, descrever, né? Então, você vai definir aí quais são os objetivos da sua pesquisa. Os objetivos vai depender do problema que você escolheu, né? Então, a gente tem o objetivo geral, que vai mostrar uma visão geral do assunto que você quer pesquisar, e os específicos, que é uma visão específica do assunto que você vai tratar de maneira central. Alguns exemplos aí de objetivos, né? Quando a pesquisa tem o objetivo de conhecer alguma coisa, você pode utilizar quais verbos? Apontar, citar, classificar, conhecer. Quando você quer compreender, então, para cada tipo de objetivo, você usa um verbo sempre, um verbo de ação, tá? Depois que você define os objetivos, vem a justificativa. Você tem que justificar sucintamente, né, brevemente, num texto, por que razão que você escolheu este problema. Tá? Então, você vai justificar por que você escolheu esse tema para ser estudado e qual a importância aí desse tema para a sociedade. Né? Depois da justificativa, você vai fazer um leve levantamento do referencial teórico, como vocês aprenderam já a fazer na pesquisa, né? Atualizar quais são os conhecimentos já existentes sobre esse problema que você está levantando, né? Para você ter um conhecimento prévio sobre aquilo que você vai abordar. Depois você vai colocar qual é a metodologia que você utilizou, qual método, né, que você utilizou para chegar a esse resultado. A gente classifica, então, a pesquisa em vários aspectos, né? Então, primeiro, do ponto de vista da sua natureza básica, sem aplicação prática, que é aquela que a gente falou sobre uma questão teórica de satisfação pessoal, né? E aplicada quando é algo que você pode aplicar na prática. Da abordagem do problema, você pode classificar ele em quantitativa ou qualitativa. Então, quantitativo, o foco é sempre em números. Eu quero demonstrar a mortalidade masculina em Tangará da Serra em números. Ou qualitativa, que eu foco no processo. Então, eu quero entender qual é a visão do enfermeiro em relação à mortalidade no município de Tangará da Serra. E aí eu vou conversar com os enfermeiros, entrevistar eles e ver qual é a opinião deles em relação a isso. Do ponto de vista dos objetivos, a gente também vai classificar em exploratória, descritiva ou explicativa. Você quer explorar um tema, você quer descrever alguma coisa ou você quer explicar alguma coisa. E do procedimento técnico que você utilizou, essa pesquisa que vocês vão fazer, ela é uma pesquisa bibliográfica no primeiro momento e depois vocês vão executar um plano de ação aí dentro da instituição ou fora, de acordo com o que vocês programarem.
Depois disso, você vai colocar quais são os seus resultados esperados, o que você espera com esse estudo, o que você espera alcançar, se você acha que isso vai ter um impacto positivo aí na sociedade ou entre os acadêmicos, né? Então, é você dizer, em outras palavras, se você alcançou os seus objetivos. Depois você coloca um cronograma de execução, né? Então, um cronograma durante a semana, quais são as ações que você tem que executar até o dia da ação. Aqui um exemplo, né, de um cronograma. Você vai fazer também um orçamento para você falar sobre os gastos que você teve no decorrer desse plano, tá? Então, aqui um exemplo também de orçamento. Depois disso, você vai colocar as referências, né? Todos os livros, revistas, jornais, tudo que você utilizou para fazer esse trabalho. E aqui vamos colocar um resuminho. Então, o que você tem que apresentar num projeto de pesquisa? Introdução, problema, hipótese, objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia, resultados esperados, cronograma, orçamento, referências bibliográficas. E essa aula, mais uma vez, foi utilizado o livro do Gil, que tem na biblioteca, Como Elaborar Projetos de Pesquisa, um livro muito bom, fácil, uma linguagem fácil para quem tem aí um interesse de conhecer como é que se faz pesquisa científica.